Olá, eu sou Viviane, sou nutricionista do Maternidade Sem Neura e hoje eu vou falar sobre uma questão que é bastante polêmica em relação à introdução alimentar, que é por que esperar até o 6º mês para iniciar a alimentação complementar do bebê. Muitos pais, às vezes por necessidade e outras vezes por ansiedade ou até mesmo por uma orientação profissional, tendem a iniciar a alimentação complementar antes do bebê completar o 6º mês. Antigamente isso era bastante comum, mas hoje a gente tem a recomendação da Organização Mundial da Saúde que o bebê deve começar a receber os outros alimentos, além do leite materno, somente após essa data. E aí é importante a gente saber por que veio essa recomendação. Primeiro porque a gente tem que até o 6º mês, o melhor alimento para esse bebê é o leite materno. Na ausência dele, e somente na ausência dele, é indicado um substituto do leite materno, que é a fórmula infantil. E mesmo assim, hoje nós temos que as fórmulas conseguem atender as necessidades nutricionais do bebê até o 6º mês, sem haver necessidade de uma complementação por outros alimentos ou mesmo pela água. Um outro motivo muito importante para a gente levar em consideração é a maturação do sistema gastrointestinal e do sistema excretor, então que vai eliminar tudo aquilo que o bebê ingere e que o organismo não utiliza. Antes do 6º mês, esses dois sistemas, eles não estão tão maduros. Eles conseguem somente fazer a digestão do leite materno e fazer a sua eliminação, então eliminar aquilo que o organismo do bebê não utilizou. Quando a gente oferece outros alimentos que são mais complexos em relação à quantidade de gorduras, de proteínas e de carboidratos, isso vai exigir do organismo do bebê quantidade de enzimas que ele ainda não tem na quantidade suficiente. E isso pode provocar, sim, problemas para a saúde dele. Mais um outro motivo é que aumenta o risco desse bebê ter problemas, ter doenças gastrointestinais. Por quê? Quando eu começo a oferecer outros alimentos, por mais higiene que a gente tenha, por mais cuidado que a gente tenha, vai ser uma nova via de entrada de micro-organismos, de bactérias. E aí, com o organismo desse bebê ainda menos maduro, a chance dele ter uma infecção gastrointestinal, de ter uma contaminação por meio dos alimentos, vai aumentando. Aumenta mais do que se a gente esperasse um tempo para esse bebê completar o 6º mês. E aí, quando esse bebê começa a ficar doente, sua imunidade piora e ele fica menos receptivo para receber a alimentação e até mesmo para se alimentar por meio do leite. Com todo esse cenário, eu aumento o risco desse bebê ter alguns problemas de saúde adicionais. O primeiro é o problema do ganho de peso. Então, aumenta o risco desse bebê de ter desnutrição e de também ter deficiências nutricionais. Por que isso acontece? Primeiro, por aquele motivo que eu já falei ali atrás, que é de ter esse bebê mais vulnerável a doenças. Se ele fica mais doente, ele tem uma deficiência, uma dificuldade de ganho de peso nesse período durante a doença e pós a doença. Um outro motivo é que se eu tenho um bebê menor, ele não vai conseguir provavelmente receber uma alimentação tal como seria oferecido quando ele tivesse 6º mês, na consistência, na textura e na concentração que é recomendada para a alimentação complementar. Então, quando a gente vai oferecer algo adicional para um bebê menor, tende a ser ou uma bebida, um suco, ou um alimento mais ralo, menos espesso, menos consistente. E aí aquela minha concentração de nutrientes vai ser muito menor do que quando eu faço uma papa para um bebê do 6º mês. E quando eu faço essa comparação da sopa mais ralinha, do suco de uma fruta com leite materno, esse bebê sai em prejuízo e tende a não se nutrir da forma mais adequada e pode ter problemas de ganho de peso e também de crescimento. Se você quiser saber mais sobre introdução de alimentos, sobre alimentação complementar e sobre o BLW, que é o Baby Led Weaning, acesse o site do Maternidade Sem Neura, que é o www.maternidadesemneura.com.br. Tendo alguma dúvida, escreve pra gente, contato@maternidadesemneura.com.br e acesse as nossas páginas do Facebook e do Instagram. Eu vou deixar os links todos aqui registrados abaixo do nosso vídeo também. Se tiver interesse, venha procurar a gente pessoalmente. Nós oferecemos consultas nutricionais voltadas para a introdução de alimentos,
além de orientação em relação ao aleitamento materno e os nossos cursos voltados para o BLW. Até o próximo vídeo e muito obrigada!